Olá, bom dia para todas e para todos. Bem-vindos a uma nova aula do nosso curso de Astronomia Geral. Eu sou o professor Gustavo Guerreiro. Hoje vamos falar sobre nossa casa no universo, nosso espaço no universo. Já falamos do Sistema Solar, mas esse Sistema Solar faz parte de uma estrutura ainda maior que é a nossa galáxia, a Via Láctea. Essa imagem aqui mostra fotografias da Via Láctea em diferentes comprimentos de onda, passando pelo visível, o infravermelho, até a imagem das nuvens moleculares, na última imagem, na parte superior dessa imagem. A origem do nome Via Láctea é grego, e se acredita que foi dado a esse caminho leitoso no céu entre 500 e 800 anos antes de nossos dias. Foi dado, obviamente, porque quando observamos o céu com nossos olhos, ou seja, no comprimento de onda do óptico, enxergamos uma coisa branca, um caminho, algo que parece leite. E de fato, essa apreciação dos antigos de que esse caminho parecia alguma coisa, se parecia com a leite, é o que dá o nome hoje a não só a Via Láctea, sino a todas as galáxias, não? Galactus significa coisa leitosa no céu, certo? Bom, hoje conhecemos muito mais do que essa galáxia. Já sabemos que ela é leitosa porque há muita difusão da luz devido à grande quantidade de gás e poeira, mas a gente sabe que enxergando em diferentes comprimentos de onda, podemos aprender também onde se localizam essas regiões de gás e poeira, inclusive o tamanho delas, certo? Cada um desses comprimentos de onda vai nos dizer uma coisa diferente sobre a nossa galáxia, como já vimos na aula passada, onde o Vaguinho nos explicou como se faz para, utilizando a extinção interestelar desse gás, produzido por esse gás e essa poeira, estimar as distâncias e a estrutura mesmo da nossa galáxia. Bom, fazendo uma visão geral, a galáxia está composta por estrelas, gás e poeira. É um conjunto isolado e autogravitante, certo? Porque as estrelas estão ligadas gravitacionalmente ao núcleo galáctico, certo? Bom, o nome, já falamos sobre isso, e se localiza, o centro dela se localiza na direção da constelação de Sagitário. Sabemos que tem um núcleo com um buraco negro de milhões de massas solares, mas vamos falar sobre isso lá no final da nossa aula. A descoberta de nossa galáxia. Não vamos falar de quem descobriu a galáxia, porque já falamos que foi observada desde a antiguidade. No entanto, alguém teve que observar o céu com bastante cuidado e pensar que esse era um sistema isolado no céu. Bom, Kant e Wright, no século XVIII, metade do século XVIII, observavam aquelas nuvens mais difusas lá no céu, e eles pensaram que esses eram universos, ilhas, com forma de disco. E suporam ou escreveram que talvez a Via Láctea pode se parecer com algum desses objetos. No entanto, aqueles objetos difusos ainda não eram conhecidos como galáxias, ainda não se sabia que eram galáxias como hoje sabemos muito bem. No final, ou um pouco depois disto, em 1773, William Herschel fez um mapeamento com seu telescópio do céu tudo. E ele supôs que todas as estrelas tinham a mesma luminosidade e conseguiu pensar que o Sol se localizava no meio de um conjunto de estrelas com forma de aproximadamente um disco e o Sol se encontrava bem no centro dessa distribuição. O grande erro de Herschel foi imaginar isso, primeiro, que todas as estrelas tinham o mesmo brilho e que não existia gás e poeira dentro dessa distribuição. Por isso, ele não imaginou que a luz podia estar sendo afetada por esse gás e por essa poeira, dando uma falsa medida das distâncias no céu, como vocês já entendem, certo? Essa imagem aqui é muito interessante porque ela tem algumas das propostas de estrutura galáctica, certo? Então, começamos por Wright, antes de
Herschel, que propôs que existiam essas nuvens difusas e que a galáxia podia ser uma delas. O Herschel, que imaginou a galáxia como um disco. Kapteyn pensou a galáxia como um objeto um pouco diferente, ainda colocando o Sol no centro, mas a grande mudança só veio no século XX, quando o Shapley, em 1920, utilizando o movimento dos aglomerados globulares, vocês lembram que são os aglomerados globulares, certo? Da aula com o João. São esses aglomerados mais antigos que se encontram no halo galáctico. E a partir do movimento desses aglomerados, o Shapley conseguiu determinar que o Sol não se encontra no centro daquele sistema. O Sol se encontra afastado 8 quiloparsecs do centro desse sistema. Essa foi uma das primeiras, então, imagens mais realistas da nossa galáxia. Depois, o modelo de Plaskett, no ano 1935, foi um pouco mais preciso, um pouco mais acurado na descrição do disco galáctico, do bojo galáctico, da estrutura da galáxia em geral, assim como dos aglomerados globulares rodeando essa galáxia, no que hoje se conhece como halo. Conhecemos, então, outras galáxias que têm uma estrutura que acreditamos seja muito parecida com a estrutura da nossa galáxia. A galáxia vizinha, Andrômeda, tem essa estrutura que tem um centro galáctico muito brilhante e tem uma forma espiral com os braços espirais. Se acredita que seja muito parecida à Via Láctea, certo? M83, que está sendo observada face-on, ou seja, de frente para a gente, ela está mostrando claramente essa estrutura com braços espirais. E temos NGC 891, que está vista edge-on, ou seja, de lado, certo? Aqui dá para perceber também que é um disco muito fino e um bojo, uma parte central, muito mais densa e muito mais extensa que o disco, certo? Isso, então, nos permite ter uma imagem mais realista de como é a estrutura da nossa própria galáxia. Então, sabemos que existe um disco galáctico, um disco fino e muito comprido. Vocês podem ver aqui o tamanho do disco é 30 quiloparsecs. Esse é o diâmetro do disco galáctico. E a espessura do disco galáctico é muito fina, são apenas 300 parsecs, enquanto temos 300 quiloparsecs, 30 quiloparsecs, perdão, 30.000 parsecs, em uma direção temos 300 parsecs na outra direção. Ou seja, são duas ordens de grandeza, de diferença entre o diâmetro e a espessura do disco. Temos um bojo, que é a parte central, que tem um tamanho de aproximadamente 6 quiloparsecs. Ele está bem no plano do disco, quando enxergamos a galáxia desde aqui, certo? E aproximadamente tem uns 4 quiloparsecs de espessura também, certo? As maiores quantidades de poeira se encontram no disco galáctico e também no bojo galáctico, ou seja, essas regiões do disco e do bojo mostram grandes concentrações de gás e de poeira. Por que eu falo que elas mostram? Porque existe uma outra região que também pertence à nossa galáxia que não mostra nada de gás ou de poeira, ou na verdade mostra muito pouco. E é a região do que se conhece como halo galáctico. O halo galáctico é o local desses aglomerados globulares que se movimentam em direções randômicas ao redor do bojo galáctico, certo? É muito mais rarefeito e mostra esse tipo de estrelas, ou de conjuntos de estrelas mais antigos. Então, baseados nisso, a gente pode fazer uma diferenciação das populações de estrelas. E teremos, então, a população tipo 1 e a população tipo 2. A população tipo 1 é uma população de estrelas jovens que se localizam no disco e nos braços espirais da nossa galáxia e também de outras galáxias, certo? E a população tipo 2 se encontra principalmente localizada no bojo galáctico e também no halo galáctico, certo? As estrelas de população tipo 1, elas são estrelas que andam na mesma direção do disco com a rotação galáctica,
certo? As estrelas da população 2 estão fazendo órbitas elípticas ao redor do centro galáctico, mas são órbitas randômicas, certo? Não é um movimento organizado como o movimento do disco. A idade é muito importante, porque a idade das estrelas de população tipo 1 é menor a 100 milhões de anos. E no halo galáctico, ou a população tipo 2, tem estrelas que são maiores do que 10 bilhões de anos, certo? Ou seja, de 100 milhões a 10 bilhões de anos. As estrelas de população tipo 1, as mais brilhantes, são as estrelas brilhantes, são as estrelas gigantes azuis, que são estrelas jovens e gigantes, certo? Ou seja, de tipos O e B. Agora, as estrelas mais brilhantes na população tipo 2 são as gigantes vermelhas, que são objetos evoluídos, como a gente já viu, certo? Há uma diferenciação também entre a população tipo 1 e a população tipo 2, que é o tipo de supernova que essas populações apresentam. Por exemplo, a população tipo 1 apresenta supernova de colapso do núcleo, que, como a gente viu, é o tipo 2, quando as estrelas são muito massivas, muito mais, acima de 10 massas solares, elas colapsam sobre si mesmas por causa da gravidade e ejetam uma grande quantidade de matéria. Já nas estrelas de população tipo 2, a maioria das supernovas observadas são supernovas de tipo 1, que são aquelas anãs brancas, objetos muito evoluídos que têm uma estrela companheira que está cedendo massa. E a anã branca está acretando massa da sua companheira por causa do intenso campo gravitacional que ela possui, até que alcança uma massa limite e também vira uma supernova, certo? Os grupos de estrelas também são diferentes entre a população tipo 1 e a população tipo 2. Na população tipo 1 temos os aglomerados abertos, dos quais o João nos falou, certo? São os aglomerados que eles estudam. E na população tipo 2 temos os aglomerados globulares, que são aqueles aglomerados que já vimos se encontram no halo galáctico. Na população tipo 1, as estrelas estão associadas com regiões de gás e poeira. Isso não acontece com as populações de tipo 2. E também temos uma ativa formação estelar de população 1, mas não temos formação estelar nas regiões de população 2. Outra grande diferença, os elementos químicos. A população tipo 2, a população 1 é mais abundante em metais, tem mais abundância de metais do que a população de tipo 2. Por quê? Porque a população 2 se formou antes do que a população 1. Ou seja, formou estrelas em um meio menos rico em metais. Bom, essas características de populações são muito importantes para descrever as estrelas da galáxia, certo? Então, as galáxias do disco, população 1, as galáxias do bojo e do halo, população 2. Uma imagem da nossa galáxia, só para passar a grande pergunta. Se a gente vê isso, como que a gente sabe onde está? Onde está localizado o Sol dentro dessa imagem? Aqui temos 360 graus de imagem da Via Láctea. Pois bem, temos que utilizar tudo que aprendimos até agora para conseguir entender como se faz para determinar nossa localização. Então, a gente sabe que existem regiões ou nebulosas de emissão ou nebulosas de reflexão que estão na proximidade de estrelas gigantes, certo? De estrelas de tipo O ou A. Essas estrelas estão localizadas nesse diagrama esquemático. Esse diagrama não é uma fotografia da Via Láctea, porque a gente não tem como tirar uma fotografia dessa forma da nossa Via Láctea, certo? Mas a gente pode localizar estrelas brilhantes. Então, as estrelas brilhantes são aqueles pontinhos vermelhos localizados nessa figura, e os pontinhos azuis são regiões H2, ou seja, são regiões de hidrogênio ionizado, certo? Essa distribuição de estrelas e também de gás e poeira nos permite fazer um mapa como esse e encontrar a posição desses objetos com referência à posição do Sol. Como a gente sabe, ou a gente enxerga outras galáxias,
e sabe que esse tipo de objetos, estrelas de tipo O e B, se encontram nos braços de outras galáxias, sabemos então que essas estrelas, ou imaginamos então, que essas estrelas também vão estar localizadas na nossa galáxia dentro de braços espirais galácticos. Então, a partir daí é possível construir uma estrutura espiral da Via Láctea. Essas regiões, esses pontinhos vermelhos e azuis, estão de fato indicando a localização dos braços galácticos. Enxergar isso é muito difícil, gente, porque a gente está no meio desse sistema, certo? Então, até agora ainda se debate se a Via Láctea tem de fato 2 braços galácticos ou então tem 4 braços espirais. Pois bem, o Sol, sabemos hoje, está localizado a 8 quiloparsecs do centro, em um braço ou subbraço que se conhece como braço de Órion. Já tínhamos falado sobre isso, certo? E veja, se você está localizado nessa órbita e você vê objetos em uma órbita mais interna do que a sua, você vai ver esses objetos andando a uma velocidade maior do que você, certo? E agora você enxerga para o outro lado e você vê objetos andando com uma velocidade menor do que a sua, ou seja, você vai deixar esses objetos para trás. Medindo com muita precisão a velocidade desses objetos, é possível determinar a velocidade do Sol na sua posição na galáxia. Então, se estima que a velocidade de rotação do Sol são 230 km por segundo. Veja isso, 230 km por segundo. Ou seja, basicamente, se você está em Belo Horizonte e viaja a essa velocidade, em 2 segundos você estaria no Rio de Janeiro, certo? E fazendo essa conta e sabendo que a estrela se encontra, que a nossa estrela se encontra a 8 quiloparsecs do centro galáctico, é possível, então, estimar o período orbital, que vai ser de 225 a 230 anos. Vocês podem fazer a continha com a idade que o Sol tem, quantas voltas ele já deu ao redor do centro galáctico, certo? E outra conta que é possível fazer é estimar a massa da galáxia. E para isso utilizamos o Sol como exemplo. E sabendo que o Sol se movimenta com esse período, com essa velocidade de rotação, e a distância que se encontra, então é possível estimar a massa interna da órbita solar. E é possível estimar que essa massa é de 10 a 11 massas solares, certo? São todas estimativas, veja, há um erro bem grande nessas estimativas, pois não é possível enxergar o Sol desde fora, certo? Muito bem, então eu falei que existe rotação e que o Sol se encontra girando ao redor do centro e que as estrelas em diferentes regiões se encontram girando com diferentes velocidades. De fato, isso acontece e é possível medir, utilizando efeito Doppler, tanto a velocidade de estrelas como a velocidades de regiões de gás e de poeira, emitindo, por exemplo, a linha de 21 centímetros. Lembrem-se, a linha de 21 centímetros é uma linha do hidrogênio neutro, regiões H1, regiões que têm bastante hidrogênio neutro, certo? E é possível, então, medir a desviação para a esquerda ou para a direita, para o vermelho ou para o azul, dessa linha e estimar a velocidade de diferentes regiões no disco galáctico. Para a Via Láctea se construiu uma imagem, uma figura de rotação galáctica. O bojo está girando com velocidade muito baixa. Depois, bom, isto ainda faz parte do bojo, certo? Até 6 quiloparsecs. Aumenta a velocidade e tem esse tipo de rotação diferencial, a velocidade mudando com o raio, certo? Isso que se conhece como velocidade, como rotação diferencial. Existe no Sol numa distribuição esférica e também existe nessa distribuição elíptica, certo? De disco. Pois bem, a distâncias maiores do que o Sol, se imaginamos que toda a massa está concentrada na parte do centro da galáxia e ainda no disco, o movimento das estrelas deveria seguir a lei de Kepler, certo? Deveria seguir um movimento kepleriano.
E a lei kepleriana está mostrada nessa imagem aqui, com a linha tracejada. No entanto, as observações mostram que a velocidade dos objetos, a partir de 15 kiloparsecs, tende a aumentar, ou, em algumas outras galáxias, a se manter plana. E isso não pode ser explicado com uma distribuição de massa no centro do disco, certo? É preciso, então, que exista uma grande quantidade de matéria distribuída no halo galáctico para poder explicar essa rotação observada tanto em estrelas quanto em regiões de gás e poeira, nas regiões mais externas ao Sol. Isso, ou esse tipo de rotação, também é enxergado ou observado não só na Via Láctea, sino em um grande número de galáxias. Como exemplo, trago aqui a imagem de M33. Essa é a rotação observada de objetos em M33. E veja que essa galáxia é possível fazer medições com maior precisão porque ela se encontra de cara para a gente. Então, é possível ver como as estrelas estão se movimentando. Ela se encontra edge-on. Assim é possível ver muito mais, com muita precisão, quando se encontra afastando, quando aproximando e medir a velocidade, certo? De diferentes regiões no disco. A velocidade, o perfil de velocidade, se obedecesse à lei de Kepler de uma região central com maior velocidade, então, uma região central como sendo o centro gravitacional desse sistema, então teríamos essa curva kepleriana aqui tracejada. Mas não, temos essa curva onde a velocidade cresce com o raio. Então, veja, essa imagem de M33, ela permite uma boa medida das velocidades radiais e, assim como a Via Láctea, evidencia a existência de matéria nos halos galácticos. E essa matéria não é observada, é uma matéria que não emite radiação, que não radia, que sabemos interage gravitacionalmente por como afeta o movimento das estrelas, mas não está emitindo nenhum tipo de radiação, nem interagindo com a radiação. Então, é o que se conhece como matéria escura. A rotação galáctica é uma das principais evidências da existência de matéria escura. Pois bem, a rotação da galáxia, já vimos que é diferencial, ela varia com o raio, certo? Mas como é a rotação dos braços espirais? Será que os braços espirais estão girando de forma rígida com a galáxia? A verdade é que não. Se a rotação fosse rígida, o que a gente veria seria um movimento como esse. E as estrelas estariam fixas na sua posição. A gente é capaz de entender que as estrelas não estão fixas na posição, num braço galáctico. As estrelas estão em movimento. Será que foi, então, que por causa de órbitas keplerianas ter diferentes velocidades, esse sistema foi formando essas estruturas espirais? Se esse fosse o caso, a estrutura espiral sofreria um wind-up, ou seja, ela se desfaceria, iríamos perder a estrutura espiral em alguns períodos de rotação da galáxia, certo? E sabemos que a galáxia já tem dado muitas rotações, podem ver isso utilizando a idade solar e a velocidade de rotação do Sol ao redor do centro galáctico. E, apesar disso, ainda mantém a sua estrutura estelar, certo? A estrutura espiral, perdão. E o mesmo conseguimos enxergar em outras galáxias. A teoria, então, mais aceita é uma teoria de braços espirais formados por ondas de densidade. As ondas de densidade são simplesmente perturbações de densidade. Perturbações que se propagam com uma velocidade menor do que a rotação das estrelas e do gás no disco galáctico. Então, uma estrela está andando no seu percurso ao redor do disco galáctico e, de repente, encontra uma perturbação de densidade e essa estrela é como se ela ficasse presa nessa perturbação. A perturbação vai fazer que a velocidade temporariamente mude. Se uma nuvem de gás e de poeira vai gerar choques nessa região, produzindo
formação de estrelas, e é por isso que a gente enxerga estrelas nos braços espirais, porque as ondas de densidade perturbam essas nuvens de gás e de poeira, e depois vão continuar seu percurso com a velocidade que elas tinham, certo? É como se vocês, então, estivessem em um engarrafamento. Vocês chegam no engarrafamento, o carro vai ter que parar, todos os carros estão no seu redor quietos, de repente todo mundo começa a andar. Há uma região onde se encontra o engarrafamento, antes e depois não existe engarrafamento. Isso seria uma onda de densidade. E as estrelas são capazes, então, de andar no disco com suas velocidades e, no momento, elas encontram a onda de densidade, interagem com essa onda de densidade. Não só as estrelas, as nuvens de gás e de poeira também andam na sua órbita, encontram a onda de densidade, interagem com a onda de densidade e depois continuam seu percurso. Como vocês podem ver nessa imagem, onde dá para ver perfeitamente as estrelas andando e saindo das ondas de densidade, certo? Essa teoria das ondas de densidade é talvez a teoria mais aceita para a formação de braços espirais. No entanto, a origem dessas ondas de densidade é ainda desconhecida, ainda se encontra em debate. Supernovas podem formar esse tipo de ondas de densidade. As supernovas produzem perturbações, mas perturbações locais da densidade. Essa é uma perturbação à escala global da galáxia. Uma das teorias é que a massa do bojo tenha sido responsável por produzir esse tipo de onda, certo? Esse tipo de onda espiral de densidade. Bom, então, como falamos, quando o gás e poeira encontram no seu percurso a onda de densidade, certo? Que se movimenta talvez com metade da velocidade de rotação do disco, do material do disco, então essa onda de densidade causa uma compressão do material e é responsável pela formação de estrelas. Um pouquinho sobre a formação da Via Láctea. O modelo que se acredita que descreve bem como se formou a Via Láctea se parece um pouco ao modelo de formação do sistema solar. Partimos de uma nuvem, dessa vez muito maior, de gás e poeira. Essa nuvem começa a se fragmentar e começa a formar aglomerados de estrelas em diferentes regiões, distribuídos randomicamente nessa grande nuvem, certo? Essa é a região 2. Mas essa nuvem está sofrendo um colapso gravitacional. Então, grande parte do gás e da poeira vai cair para o centro, formando um bojo galáctico, e o gás vai cair também, por causa da rotação, formando uma estrutura achatada, como se mostra na imagem 3, e vai cair, então, no que seria um disco, certo? Posteriormente, então, estrelas vão se formar nesse disco a partir do gás e poeira que caiu nessa região. Então, veja, aqui vemos também, isso explica, melhor, esse modelo de formação está baseado no que conhecemos das estrelas, das populações de tipo 2, no halo galáctico, e de tipo 1, certo? Então, a partir da observação das características dessas estrelas, é possível determinar ou criar um modelo de formação da galáxia, certo? Estrelas se formam no halo nos primeiros estágios de colapso, elas vão continuar, esses grupos de estrelas vão continuar em seu movimento randômico ao redor do que depois vai ser um centro galáctico, e o gás caindo no disco, por causa da rotação se forma um disco, a gente já viu isso na formação de sistemas planetários, e dentro desse disco esse gás vai formar estrelas, que vão ser as estrelas de população tipo 1. Finalmente, temos que falar do centro galáctico, certo? As observações permitiram identificar uma fonte de rádio lá na parte mais brilhante da galáxia, que se chama, que está na constelação de Sagitários, e por isso é chamada essa fonte de Sagitários A. Se observam filamentos e um disco de material do tamanho de alguns parsecs, porém que está girando muito rapidamente. Então, veja, se essa
se esses são alguma estrutura da nossa galáxia. Esses são os discos mais internos, e dentro dessa região se encontra essa região de material girando mais rapidamente, certo? E fazendo ainda um zoom maior, veja, partimos de 8 kiloparsecs, que é o tamanho da parte interna da galáxia com respeito ao Sol, a 300 kiloparsecs, uma região muito mais interna, e aí se encontra essa região girando mais rapidamente, e depois encontramos uma região muito mais interna de 3 parsecs. Veja como podemos ir tão ao centro, certo? Onde encontramos essa intensa fonte de ondas de rádio, que é o que se conhece como Sagitários A, essa região aqui. Então, essas observações sugeriram a existência de um buraco negro supermassivo no centro galáctico. E depois de muitos anos de observação, em todos os comprimentos de onda, especialmente no infravermelho, é possível avançar ao longo do disco galáctico até aquela região de Sagitários A. E o que encontramos, então, é algo como isso, como que vocês enxergam nessa imagem aqui. Aqui estamos aproximando-nos a aquela região e vamos ver agora, então, aquelas estrelas que estão na região mais interna. E há grupos de pesquisa que têm levado anos, mais de 20 ou 25 anos, observando com atenção o movimento desses objetos, e isso é o que se observa. Essas estrelas lá no centro da nossa galáxia se encontram orbitando um objeto invisível. E é possível, a partir do período de órbita desses objetos, determinar a massa desse objeto invisível, que é um buraco negro supermassivo no centro galáctico, de aproximadamente 4 milhões de massas solares, certo? Esse é o sistema S2, que está aqui na sua figura direita em vermelhinho, mas como ele temos outros sistemas, que são todas essas estrelas que vocês veem aqui, e o acompanhamento ao longo dos anos tem mostrado parte da órbita de algumas delas, para outras delas tem mostrado a órbita completa. E a partir dessas órbitas, então, é possível determinar a massa daquele objeto central, aquele buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Objetos como esse se encontram também em outras galáxias espirais. Buracos negros supermassivos parecem ser um denominador comum na parte central de todas e cada uma das galáxias espirais. Essa descoberta desse buraco negro supermassivo no interior da galáxia rendeu o prêmio Nobel desse ano, anunciado semana passada, para o Reinhard Genzel e para Andrea Ghez. O Genzel trabalha na Europa, no Max Planck Institute, e Andrea Ghez trabalha na UCLA, nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu vi uma palestra da Andrea Ghez quando eu trabalhava nos Estados Unidos. Ela é simplesmente fantástica, mostrou o trabalho dela, mostrou o tão complexas que são essas observações, quanto é difícil observar esses objetos e quão paciente você tem que ser na astronomia para obter um resultado por causa das escalas temporais. Eu sugiro para vocês enxergar a palestra TED da Andrea Ghez, falando sobre esse objeto muito massivo no centro da nossa galáxia. Então, com essa imagem do Prêmio Nobel de Física desse ano, eu termino essa aula. Tenho que falar também do Roger Penrose, right? Correto? O Penrose foi, junto com Stephen Hawking, o Penrose pegou as equações de Einstein. Hoje está um movimento muito intenso de aviões por aqui. O Penrose pegou as equações de Einstein e foi capaz de prever a existência. E ele falou, esses objetos de fato podem existir no universo, os buracos negros. Então, o Penrose levou o prêmio Nobel por
pelo estudo teórico, prever teoricamente a existência de buracos negros, o Gensel e a Guess por descobrir o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. A gente se vê ainda essa semana com mais uma aula sobre galáxias e passamos então a aulas já de uma estrutura ainda maior do universo. Tchau!